Hoje é dia do quadro Direitos do Consumidor. E hoje nós vamos falar dos direitos dos pacientes em hospitais públicos e privados. Aqui no estúdio nós recebemos o defensor do Núcleo de Defesa da Saúde, Cosmo Sobral, e o presidente da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares aqui no Maranhão, o senhor Plínio Tuzolo. Bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, telespectadores. Como é que a federação, então, trata essa questão? Quais são os direitos dos pacientes nos hospitais públicos e privados? Na verdade, o paciente é a pedra angular do trabalho do administrador hospitalar, né? Conferir uma assistência adequada, de qualidade, humanizada, é o nosso papel. E é o grande desafio, porque, acima de qualquer coisa, trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, especializada e, ao mesmo tempo, altamente heterogênea. A ouvidoria, ela tem que estar presente em todos os hospitais? A ouvidoria é um canal de comunicação entre o usuário, do usuário com a instituição. E é importante para que a gente possa aferir o nível de satisfação e os eventuais problemas que hajam na assistência ou em qualquer outro aspecto da área em que o paciente precisa se comunicar e ter acesso à estrutura hospitalar. Doutor Cosmo, hoje qual é a maior demanda, as maiores queixas na área do Núcleo de Defesa da Saúde? Lá na Defensoria Pública, a gente trabalha com essa parte de assistência à saúde e subdivide em área de atribuição na parte de defesa do adulto e da criança ou do adolescente. Eu acho que o grande ponto mais complexo hoje são na parte de assistência para crianças e adolescentes é a falta de leitos de unidade de terapia intensiva, pediátrico e neonatal. A quantidade existe, só que é muito pequena, inclusive no âmbito da assistência privada à saúde, esse número ainda é muito reduzido. E os que existem na rede pública também são muito cheios, de modo que, como vimos na reportagem inicialmente, as crianças precisam desse leito e ficam na fila por muito tempo. Não é diferente também no aspecto da assistência à pessoa adulta e ao idoso, por exemplo. Existe uma quantidade de leitos, porém ainda é insuficiente, de modo que durante os plantões judiciais, por exemplo, é muito comum chegar ao defensor, ao advogado, ao juiz, aos profissionais do sistema de justiça, pedidos de tutelas de urgência, de liminares, para que a pessoa seja colocada no leito, com preferência em relação a outros. Então, eu acho que é o grande gargalo nesse aspecto. Quando, então, o cidadão deve procurar a Defensoria Pública? A Defensoria Pública, ela presta assistência, de um modo geral, às pessoas que não têm condições de contratar advogado privado. Então, o nosso parâmetro objetivo é a pessoa não possuir renda pessoal superior a 3 salários mínimos. Porém, há situações em que eles chamam de vulnerabilidade técnica, ou então em situações de urgências que justificam a atuação do defensor público em pessoas que, a princípio, têm uma situação socioeconômica superior e depois ele pode até constituir advogado. De modo que a pessoa pode procurar a Defensoria Pública sempre que necessitar, ele vai ter direito à orientação jurídica do profissional e depois, se for o caso, o ajuizamento da demanda cabível. Inclusive, doutor Plínio, essa questão aí, número de vagas, é um desafio. O senhor também é diretor de um hospital público e enfrenta esse desafio diariamente. O que é feito para tentar minimizar? Porque resolver o problema é complicado. Só fazer um reparo. O hospital que eu dirijo é um hospital privado, que é credenciado pela Secretaria de Gestão e Previdência para o atendimento. Atende o SUS? Não, atendemos só os servidores públicos do Estado do Maranhão. Certo. E, infelizmente, a gente tem, isso é uma realidade nacional. O Dr. Cosmo citou a questão da UTI. Realmente é uma demanda muito mais elástica do que a capacidade instalada. Mas no nosso hospital a gente
procura, logicamente, dentro daquele universo de atendimento, satisfazer essas necessidades de forma plena. Mas realmente é uma demanda muito maior do que a capacidade instalada existente no Estado. Isso abrange tanto os hospitais públicos como os hospitais privados. Doutor Cosmo, a gente tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, da Mariana, da Cidade Operária. Ela diz que não consegue marcar consulta com o médico dentro do prazo que, inclusive, é estabelecido por norma, né, e que precisa ser o mais breve possível. E aí ela pergunta o que ela pode fazer, se a Defensoria tem como ajudar. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o caso aí é de pessoas que têm plano de saúde, não é isso? Então, ele tem uma resolução normativa que estipula prazos dentro dos quais o consumidor, no caso, tem o direito a ter aquele serviço que ele procura. Por exemplo, consultas 7 dias úteis, ou então, dependendo da especialidade, 14 dias úteis. A orientação que se dá ao consumidor é, primeiro, ele deve procurar o profissional, tenta ligar, tenta agendar, dentro daquele prazo. Se não conseguir, a outra medida, entrar em contato com a operadora de saúde, e aí anotar o protocolo, anotar dia e hora, e, se possível, inclusive o nome do atendente, etc. E pedir que a operadora providencie o agendamento, que é dever dele também. Se eles não fizerem isso dentro do prazo, obviamente, aí ele tem um terceiro canal, que é fazer uma denúncia da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e dependendo da situação, a própria operadora tem o dever de procurar um profissional naquela área geográfica e custear o pagamento dessa consulta, no caso. Então, são essas as saídas para ela. Pergunta do Igor Muniz, morador da Coab, também para o senhor. Quem tem câncer consegue contratar um plano de saúde? Sim, sem dúvida. As operadoras de plano de saúde, elas não podem discriminar a pessoa pelo fato de possuir uma lesão pré-existente ou uma doença pré-existente. Agora, no momento em que ele adere ao contrato de plano de saúde, ele preenche uma declaração de saúde. Se ele tiver plena consciência e até documentação a respeito de que ele tem aquela patologia, ele vai dizer isso lá na declaração de saúde. E as normas da ANS sobre esse assunto dizem que ele fica com um período aí de cobertura parcial temporária. Quer dizer, dependendo do tipo de lesão, ele fica com um prazo de até 24 meses, a partir da adesão, tendo cobertura apenas parcial, em relação, por exemplo, a acesso a leitos de alta tecnologia, UTI, por exemplo, procedimentos cirúrgicos relacionados àquela doença e também procedimentos de alta complexidade. Agora, uma observação importante. Quando ele faz a declaração de saúde, que ele declara ter aquela lesão ou aquela doença pré-existente, ele tem que ter a certeza de que tem aquilo. Porque se ela se manifestar pouco tempo após a assinatura do plano, do contrato, aí ele vai ter direito à cobertura, porque naquele momento ele não sabia. Doutor Plínio, uma pergunta para o senhor. A Federação Brasileira de Administradores Hospitalares realiza o simpósio, e posse da diretoria regional hoje, no primeiro simpósio, é isso? Perfeito. Da Federação. E o tema central é repensar saúde, modelo, financiamento, gestão e assistência. Quais são as opções, quais são as alternativas, qual é a saída para esse problema? A Federação hoje está realizando aqui em São Luís esse primeiro simpósio maranhense. O nosso objetivo é, através de um temário bastante diversificado, abordar temas de interesse aos administradores, sejam administradores hospitalares ou gestores, independente da formação, no sentido da gente discutir o modelo, a situação hoje da saúde como um todo e, obviamente, como eu disse no início da nossa conversa, o paciente é a pedra angular do processo assistencial e de todo e qualquer hospital. Então, nós temos que buscar cumprir os desafios para uma assistência humanizada, de qualidade e dentro daquilo que o paciente espera. Então, a federação, como uma entidade de classe que representa os administradores hospitalares, tem o papel de prestar serviços e, ao mesmo tempo, buscar a tecnologia de gestão e colocar à disposição dos profissionais aqui em São Luís e no Maranhão como um todo. O nosso trabalho começa agora,
e a gente tem certeza que vamos ter um desafio bastante grande, mas com a perspectiva do alcance e em futuro breve nós podemos estar conversando com muito mais musculatura do corpo associativo, que é fundamental que a entidade tenha, no sentido de a gente poder, logicamente, cumprir o nosso papel, tanto de fato como de direito. O simpósio vai ser a partir das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, lá no Hotel Pestana. Exatamente, no Centro de Convenções do Pestana Hotel. Estamos recebendo uma série de palestrantes ilustres, inclusive. Poderia dizer aqui, citar, se você me permite, o doutor Dario Fortes, que vai falar sobre segurança do paciente nos hospitais brasileiros. Vamos receber o doutor Gonçalo Vecina, que é um grande especialista da saúde pública, inclusive, que deve fechar o nosso evento. Ao mesmo tempo, vamos receber a doutora Rosimara, que é especialista, né, em acreditação hospitalar. Enfim, e nós teremos nomes aqui do Maranhão, como o Dr. Kleber Costa, que é diretor executivo do Hospital UDI, vai estar conosco. Enfim, outros palestrantes que a gente acolhe com muito carinho e sabemos da capacidade para poder bem informar ao público que vai estar presente. Obrigado, doutor. Doutor Cosmo, muito obrigado também. Só gostaria que o senhor falasse o endereço da Defensoria Pública para o telespectador que tiver alguma dúvida. Pois bem, a Defensoria Pública ela atende das 8 às 17, em regime diurno, normal. Rua da Estrela, número 421, centro, ali no Centro Histórico, próximo da Câmara dos Vereadores, próximo da Praça Nauro Machado. E no período da noite, ou então nos fins de semana, feriado, etc., nós temos um regime de plantão. O telespectador, o usuário, ele pode acessar o site, por exemplo, pegar o telefone do plantão. A gente tem um aplicativo de celular que permite também o acesso a esses tipos de serviços básicos. E durante o período de plantão tem sempre um defensor público para atender as demandas das pessoas que necessitarem. Muito obrigado, então, aos senhores. Antes de me despedir, só pelo assunto muito palpitante, a professora Terezinha Covas estará conosco também para falar sobre humanização. Isso é fundamental para que os hospitais tenham isso dentro de uma plataforma institucionalizada. Muito obrigado, agradeço o carinho e a atenção.